Vamos lá. Hum, Tá, vamos começar. Não é difícil aos psicanalistas encontrar confirmações empíricas para suas teorias. Sabe-se que, complicando muito sutilmente o sistema de Ptolomeu, pôde-se, durante muito tempo, sustentar que explicava exatamente a posição dos planetas. Superpondo ao Édipo um Édipo invertido, mostrando em toda a angústia um desejo, conseguimos integrar no faadismo os próprios fatos que o contradizem. Só se pode aprender uma forma a partir de um fundo, e a maneira pela qual a forma é aprendida recorta por trás dela esse fundo em traços positivos. Assim, se nós obstinarmos em descrever uma história singular dentro de uma perspectiva freudiana, encontramos por trás o esquema freudiano. Só que quando uma doutrina obriga a multiplicar as explicações secundárias de uma maneira indefinida e arbitrária, quando a observação descobre tantas anomalias quanto casos normais, é preferível abandonar os antigos quadros. Por isso mesmo, hoje todos os psicanalistas esforçam-se por abrandar, à sua maneira, os conceitos freudianos. Tentam conciliações. Um psicanalista contemporâneo escreve, por exemplo, desde que há complexo, há, por definição, vários componentes. O complexo consiste no agrupamento desses elementos díspares e não na representação de um deles pelos outros. Mas a ideia de um simples agrupamento de elementos é inaceitável. A vida psíquica não é um mosaico. Toda ela existe em cada um de seus momentos e cumpre respeitar essa unidade. Isso só é possível reencontrando, através dos fatos díspares, a intencionalidade original da existência. Em não remontando a essa fonte, o homem se apresenta como um campo de batalha entre impulsos e proibições igualmente destituídos de sentido e contingentes. Há, em todos os psicanalistas, uma recusa sistemática da ideia de escolha e de noção de valor que é correlativa, ao que constitui a fraqueza intrínseca do sistema. Tendo desligado impulsos e proibições da escolha existencial, Freud maloga em explicar-lhes a origem, toma-os por dados, tenta substituir a noção de valor pela de autoridade, mas, em Moisés, Seu Povo e a Religião Monoteísta, que é um livro do Freud, ele convém em que não há meio de explicar essa autoridade. O incesto, por exemplo, é proibido porque o pai o proibiu. Mas por que essa proibição? Mistério. O superego interioriza ordens e proibições emanando de uma tirania arbitrária. As tendências instintivas existem, não se sabe por quê. As duas realidades são heterogêneas, porque se considerou a moral alheia à sexualidade. A unidade humana apresenta-se quebrada. Não há passagem do indivíduo à sociedade. Freud é obrigado a inventar estranhos romances para reuni-los. Adler percebeu muito bem que o complexo de castração só se poderia explicar no contexto social. Abordou o problema da valorização, mas não remontou à fonte ontológica dos valores reconhecidos pela sociedade e não compreendeu que, na sexualidade propriamente dita, se empenham valores, o que o levou a menosprezar-lhes a importância. Seguramente, seguramente, a sexualidade desempenha na vida humana um papel considerável. Pode-se dizer que ela a penetra por inteira. A fisiologia, a fisiologia já nos mostrou que a vida dos testículos e a dos ovários confundem-se com a do soma. O existente é um corpo sexuado. Nas suas relações com os outros existentes, que são também corpos sexuados, a sexualidade está, portanto, sempre empenhada. Mas, se corpo e sexualidade são expressões concretas da existência, é também a partir desta que se pode descobrir as significações. Sem essa perspectiva, a psicanálise toma por verdadeiro fatos inexplicados. Dizem-nos, por exemplo, que a menina tem vergonha de urinar em cócoras, com as áreas à mostra. Mas o que há vergonha? Assim também, antes de indagar se o macho se orgulha de ter um pênis ou se o seu orgulho se exprime pelo pênis, cumpre saber o que é o orgulho e como a pretensão do sujeito pode encanar-se em um objeto. Não se deve encarar a sexualidade como um dado irredutível. Há, no existente, uma procura do ser, mais original. A sexualidade é apenas um desses aspectos. É o que mostra Sartre em O Ser e o Nada. É o que diz também Bachelard em suas obras sobre a terra, o ar, a água. Os psicanalistas consideram que a verdade primeira do homem é uma relação com seu próprio corpo e com o corpo de seus semelhantes no seio da sociedade. Mas o homem vota um, mas o homem vota o interesse primordial, a substância do mundo natural que o cerca e que procura descobrir no trabalho, no jogo, em todas as experiências da imaginação dinâmica.
O homem pretende alcançar concretamente a existência através do mundo inteiro, aprendido de todas as maneiras possíveis. Amassar o barro, cavar um buraco, são atividades tão originais como amplexo, o coito. Enganam-se os que veem nelas símbolos sexuais tão somente. O buraco, o visgo, o entalhe, a dureza, a integridade são realidades primeiras. O interesse que o homem desvota não é ditado pela libido, mas esta é que é coloída pela maneira pela qual elas foram descobertas por ele. Não é porque simboliza a virgindade feminina que a integridade fascina o homem. É seu amor à integridade que torna preciosa a virgindade. O trabalho, a guerra, o jogo, a arte definem maneiras de ser no mundo que não se deixam reduzir a nenhuma outra. Elas descobrem qualidades que interferem com as que revela a sexualidade. É, ao mesmo tempo, através delas e através das experiências eróticas que o indivíduo se escolhe. Mas só um ponto de vista ontológico permite restituir a unidade dessa escolha. Essa noção de escolha que o psicanalista rechaça mais violentamente em nome do determinismo e do inconsciente coletivo. Este forneceria ao homem imagens feitas de um simbolismo universal. Ele é que explicaria as analogias dos sonhos, dos atos falhos, dos delírios, das alegorias e dos destinos humanos. Falar de liberdade seria recusar a possibilidade de explicar tão perturbadas concordâncias. Mas a ideia de liberdade não é incompatível com a existência de certas constantes. Se o método psicanalítico é muitas vezes fecundo, apesar dos erros da teoria, é porque há em toda a história singular dados cuja generalidade ninguém nega. As situações e as condutas repetem-se. É no seio da generalidade e da repetição que surge o momento da decisão. A anatomia é o destino, dizia Freud. Essa expressão encontra eco em Merleau-Ponty. O corpo é a generalidade. A existência é uma através da separação dos existentes. Ela manifesta-se em organismos análogos. Haverá, portanto, constantes na ligação do ontológico ao sexual. Em dada época, as técnicas, a estrutura econômica e social de uma coletividade descobrem a todos os seus membros um mundo idêntico. Haverá também uma relação constante da sexualidade com as formas sociais. Indivíduos análogos colocados em condições análogas perceberão no dado significações análogas. Essa analogia não cria uma universalidade rigorosa, mas permite encontrar tipos gerais nas histórias individuais. O símbolo não se apresenta a nós como uma alegoria elaborada por um inconsciente misterioso. É a apreensão de uma significação através de um análogo do objeto significante. Do fato da identidade da situação existencial através de todos os existentes e da identidade da facticidade que lhes cumpre enfrentar, as significações se revelam da mesma maneira a muitos indivíduos. O simbolismo não caiu do céu nem jorrou das profundezas subterrâneas. Foi elaborado, assim como a linguagem, pela realidade humana que é Mitsein, ao mesmo tempo que separação. E isso explica que a invenção singular nele tenha seu lugar. Praticamente, o método psicanalítico é forçado a admiti-lo, autorize-o ou não adultero. Essa perspectiva permite-nos, por exemplo, compreender o valor geralmente dado ao pênis. É impossível explicá-lo sem partir de um fato existencial, a tendência do sujeito para a alienação. A angústia de sua liberdade conduz o sujeito a procurar-se nas coisas, o que é uma maneira de fugir de si mesmo. É uma tendência tão fundamental que logo após a desmama, quando se acha separado do todo, a criança esforça-se por aprender nos espelhos, no olhar dos pais, sua existência alienada. Os primitivos alienam-se no mana, no totem. Os civilizados em sua alma individual, em seu eu, em seu nome, em sua propriedade, em sua obra. É a primeira tentação da inautenticidade. O pênis é singularmente indicado a desempenhar, ao menino, o papel de duplo. É para ele um objeto estranho e, ao mesmo tempo, ele próprio. É um brinquedo, uma boneca e a sua própria carne. Pais e amas tratam-no como um pequeno personagem. Concebe-se, então, que se torna para ele, para a criança, um alter ego em geral, mais malandro, mais inteligente e mais hábil do que o indivíduo. Do fato de que a função urinária e mais tarde a ereção se encontram a meio caminho entre os processos voluntários e os processos espontâneos. Do fato de que é uma fonte caprichosa, quase alheia, de um prazer subjetivamente sentido. O pênis é posto pelo sujeito como si mesmo e outro que não si mesmo. A transcendência específica encarna-se nele de maneira apreensível e ele é fonte de orgulho. É porque eu falo separado que o homem pode integrar na sua individualidade a vida que o ultrapassa. Concebe-se
Então, que o comprimento do pênis, a força do jato de urina, da ereção, da ejaculação, tornam-se para o sujeito à medida de seu próprio valor. Por isso é constante que o falo encarne carnalmente a transcendência, como é igualmente constante que a criança sinta-se transcendida, isto é, frustrada de sua transcendência pelo pai. Encontramos, portanto, a ideia freudiana de complexo de castração. Privada desse alter ego, a menina não se aliena numa coisa apreensível, não se recupera. Em consequência, ela é levada a fazer-se por inteiro objeto, a pôr-se como o outro. A questão de saber se comparou ou não aos meninos é secundária. O importante é que, mesmo não conhecida por ela, a ausência do pênis a impede de se tornar presente a si própria enquanto sexo. Disso resultarão muitas consequências. Mas essas constantes que assinalamos não definem, entretanto, um destino. O falo assume tão grande valor porque simboliza uma soberania que se realiza em outros campos. Se a mulher conseguisse afirmar-se como sujeito, inventaria equivalentes para o falo. A posse de uma boneca, em que se encarna a promessa do filho, pode se tornar mais preciosa do que a do pênis. Há sociedades de filiação uterina em que mulheres detêm as máscaras, em que a coletividade se aliena. O pênis perde então muito do seu prestígio. É só no seio da situação aprendida em totalidade que o privilégio anatômico cria um privilégio humano. A psicanálise só conseguiria encontrar sua verdade no contexto histórico. Assim como não basta dizer que a mulher é uma fêmea, não se pode defini-la pela consciência que tem de sua feminilidade. Toma consciência desta no seio da sociedade de que é membro, interiorizando o inconsciente e toda a vida psíquica. A própria linguagem da psicanálise sugere que o drama do indivíduo desenrola-se nele. As palavras complexo, tendência, etc., implicam-no. Mas uma vida é uma relação com o mundo. É escolhendo-se através do mundo que o indivíduo se define. É para o mundo que nós devemos voltar a fim de responder às questões que nos preocupam. Em particular, a psicanálise malogra em explicar por que a mulher é o outro, pois o próprio Freud admite que o prestígio do pênis explica-se pela soberania do pai e confessa que ignora a origem da supremacia do macho. Sem rejeitar em bloco as contribuições da psicanálise, algumas das quais são fecundas, recusaremos contudo seu método. Primeiramente, não nos restringiremos a considerar a sexualidade de um dado. Que essa atitude seja limitada é o que demonstra a pobreza das descrições relativas à libido feminina. Já dissemos que jamais os psicanalistas a estudarem de frente, mas tão somente a partir da libido masculina. Parecem ignorar a atração fundamental que o macho exerce sobre a fêmea. Freudianos e adlerianos explicam a angústia experimentada pela mulher ante o sexo masculino como a inversão de um desejo frustrado. Steckel viu melhor que é uma reação original, mas a explica de maneira superficial. A mulher teria medo a mulher teria medo do defloramento, da penetração, da gravidez, da dor. E esse medo frearia o desejo. A explicação é por demais racional. Ao invés de admitir que o desejo se disfarça em angústia, ou é combatido pelo temor, seria preciso encarar como um dado original essa espécie de apelo a um tempo urgente e amedrontado que é o desejo da fêmea. É a síntese indissolúvel da atração e da repulsa que o caracteriza. É notável que muitas fêmeas e animais fogem do coito no próprio momento que o solicitam. Taxam-nas de faceiras, de hipócritas, mas é absurdo pretender explicar comportamentos primitivos assimilando-os a condutas complexas. São eles, ao contrário, que se encontram na base das atitudes do que se denomina na mulher faceirice, hipocrisia. A ideia de uma libido passiva desnorteia porque se definiu a libido a partir do macho como impulso, energia, mas não se conceberia tão pouco a priori que uma luz pudesse ser ao tempo amarela e azul. É preciso ter a intuição do verde. Ai, limitaríamos ainda mais a realidade se, em lugar de definir a libido em termos vagos de energia, confundíssemos a significação da sexualidade com outras atitudes humanas. Pegar, captar, comer, fazer, suportar, porque ela é um dos modos singulares de aprender um objeto. Seria possível estudar também as qualidades do objeto erótico tal qual se apresenta não apenas no ato sexual, mas ainda na percepção geral. Esse exame sai do quadro da psicanálise que apresenta o erotismo como irredutível. Por outro lado, situaremos de maneira inteiramente diferente o problema do destino feminino. Colocaremos a mulher no mundo de valores e atribuiremos às suas condutas uma dimensão de liberdade. Pensamos que ela tem de escolher entre a afirmação da sua transcendência e sua alienação como objeto. Ela não é o joguete de impulsos contraditórios. Ela inventa soluções entre as quais existe uma hierarquia ética, substituindo ao valor ao valor a autoridade. A escolha, o impulso. A psicanálise propõe um Ersatz da moral. É a ideia de normalidade. Essa ideia é, por certo, muito útil em terapêutica,
mas adquiriu, na psicanálise em geral, uma inquietante extensão. O esquema descritivo propõe-se como uma lei, e seguramente uma psicologia mecanicista não poderia aceitar a noção de invenção moral. Pode, quando muito, explicar o menos, nunca o mais. A rigor, admite fracassos, nunca criações. Se o sujeito não reproduz em sua totalidade a evolução considerada normal, digamos que a evolução se deteve no caminho. Interpretaremos essa parada como uma falha, uma negação, nunca como uma decisão positiva. Ao que torna, entre outras coisas, tão chocante a psicanálise dos grandes homens. Dizem-nos que tal transferência, tal sublimação não conseguiu efetuar-se neles. Não se supõe que talvez o tenham recusado e que talvez tivessem boas razões para tanto. Não se quer considerar que suas condutas possam ter sido motivadas por objetivos livremente postos. É sempre em sua ligação com o passado, e não em função de um futuro para o qual se projeta, que o indivíduo é explicado. Por isso mesmo, só temos dele uma imagem inautêntica e na inautenticidade não se poderia encontrar outro critério que não o da normalidade. A descrição do destino feminino é, desse ponto de vista, impressionante. No sentido que os psicanalistas entendem identificar-se à mãe ou ao pai é alienar-se em um modelo, é preferir ao movimento espontâneo da sua própria existência uma imagem alheia. É fingir ser. Mostram-nos a mulher solicitada por dois modos de alienação. É evidente que fingir ser homem seria para ela fonte de malogro. Mas fingir ser mulher é também ilusão. Ser mulher seria ser o objeto, o outro. E o outro permanece sujeito no seio de sua demissão. O verdadeiro problema para a mulher está, em recusar essas fugas, realizar-se como transcendência. Trata-se de ver, então, que possibilidades lhe abrem o que se chama atitude viril e atitude feminina. Quando uma criança segue o caminho indicado por tal ou qual de seus pais, é talvez porque retoma livremente os projetos deles. Sua conduta pode ser resultado de uma escolha motivada por certos fins. Mesmo em Adler, a vontade de potência não passa de uma espécie de energia absurda. Ele denomina protesto viril todo projeto em que se encarna a transcendência. Quando uma menina sobe uma árvore, é, a seu ver, para igualar seus meninos. Não imagine que subir numa árvore lhe agrade. Para a mãe, a criança é algo diferente do equivalente do pênis. Pintar, escrever, fazer política não são apenas boas sublimações. Há nessas atividades fins que são desejados em si. Negá-lo é falsear toda a história humana. Pode-se observar certo paralelismo entre nossas instituições e a dos psicanalistas. É porque, do ponto de vista dos homens, e é o que adotam os psicanalistas de ambos os sexos, consideram-se femininas as condutas de alienação e viris aqueles em que o sujeito afirma sua ascendência. O historiador da mulher, Donaldson, observa que as definições o homem é um ser humano macho, a mulher é um ser humano fêmea, foram assimetricamente mutiladas. É particularmente entre os psicanalistas que o homem é definido como ser humano e a mulher como fêmea. Todas as vezes que ela se conduz como ser humano, afirma-se que ela imita o macho. O psicanalista descreve-nos a criança e a moça solicitadas a identificar-se com o pai ou a mãe, hesitantes entre as tendências virilóides e femininas. Ao passo que nós concebemos a mulher hesitando entre o papel de objeto de outro que lhe é proposto e a reivindicação de sua liberdade. Assim, concordaremos a respeito de certo número de fatos, em particular, quando consideramos os caminhos de fuga inautêntica que se oferece à mulher. Mas não lhe emprestamos, em absoluto, a mesma significação que o freudiano ou adleriano. Para nós, a mulher define-se como ser humano em busca de valores no seio de um mundo de valores, mundo cuja estrutura econômica e social é indispensável conhecer. Nós estudaremos uma perspectiva existencial através de sua situação total. Ponto de vista histórico. É. Finalmente acabou. Ah, você chegou, Felipe, nem falou nada. Cheguei e deu um pico de energia aqui e na realidade, eu estava pedindo para entrar, só que a energia estava indo e voltando, aí agora entrou. Então, a gente acabou de terminar o capítulo aqui, né? A mulher através da psicanálise. Você tem algum comentário, algum apontamento aí? Eu acho que a psicanálise, ela ainda entende a mulher, de certa forma, como um objeto é, secundário, vamos dizer assim, né? Até porque, veja só, o menino, e depois que ele passa pelo complexo de Édipo, ele encontra o seu caminho. A menina não. A menina
ela primeiro passa pelo complexo de castração, se eu não me engano, e depois vem o complexo de Édipo nela, que é essa ideia de que ela vai passar a vida inteira buscando um substituto simbólico e energético do pênis. De certa Uhum, forma, Freud não está errado, tanto que o Deleuze vai melhorar, que, né, o Deleuze e o Guattari, eles melhoram o que está de errado na psicanálise no Freud, eles vão chamar essa busca energética, vamos dizer assim, de um devir. Ou seja, a mulher nunca existiu na sua plenitude. Ela é sempre um devir. E essa busca não é por um pênis. Essa busca é pela possibilidade de direitos iguais. Ela também se dá de acontecer no mundo. Mas, infelizmente, foi a estrutura montada por Sigmund Freud, que não serve mais hoje, que talvez dê embasamento para muita coisa errada que acontece com relação a, ao, ao feminicídio, vamos dizer assim, né? uhum, Era uhum. só isso. Eu acho que a questão anatômica, eu acho que deveríamos fazer uma aula só para isso, porque isso demanda muito tempo. Mas é por esse caminho. Enquanto E, o Freud está nessa questão anatômica, a Butler, a Beauvoir, né, elas estão anos-luz disso daí. Elas estão, ah, mas você né? diria que, assim, você diria que isso continua até hoje, esse ímpeto de se guiar pelas questões anatômicas na psicanálise atual? Depende, depende, né? Porque a anatomia não é a solução e a anatomia também não é um espelho ou reflexo da realidade, não Sim, é? sim. A, isso aí a gente já vai entrar nessa discussão da Butler e tudo. Mas a psicanálise, de certa forma, sim, ainda se baseia bastante nisso, sobretudo em locais freudianos que ainda estão discutindo o Édipo, que ainda estão discutindo essa idiotice toda, e que em alguns lugares ainda se fala até de histeria, para você ter uma ideia. Então, eu acho que a psicanálise ainda se baseia bastante nisso, infelizmente, quando há a possibilidade, e sempre há, de você apresentar diferente a questão. Mas não, eles insistem ainda Mas nessa questão edípica anatômica. parece que. É engraçado, parece que em certos locais, é porque a psicanálise hoje em dia é muito ampla, né? Mas tem ali uma vertente que se tornou um tipo de conservadorismo, né? Exatamente. E outra coisa, é uma coisa muito. A psicanálise ela tem que tomar cuidado, porque senão ela se torna, de um lado, moralista, então você Uhum, vai ter ali, ao invés de análise, na religião existe uma coisa chamada direção espiritual. Você vai dirigir o espírito daquela pessoa. A psicanálise ela tem que tomar cuidado, senão ela vai se tornar uma direção moral. Ela foi por um tempo. Quem assistir a nossa aula hoje à tarde vai perceber isso. Ela foi por um tempo uma direção moral às pessoas, né? E por outro lado, ela tem que tomar cuidado, senão ela se torna algo muito behaviorista, uhum. entendeu? Uma coisa muito comportamental, né? Então, existe sim esse, esse lado, e tem vertentes psicanalíticas que pensam diferente, mas é aquele tal negócio, né? Você é ortodoxo, extremamente ortodoxo, não deixa a ortodoxia de jeito nenhum. Inclusive, você contribuiu para a escrita daquele livro do Chesterton, né? Ortodoxia. E você que eu digo, não você, Eric, você assim, Não, numa sim, sim. forma de eu lírico, né? Eu tô E a entendendo. psicanálise é aquilo que eu sempre digo, a psicanálise ou tanto psicanálise quanto psicologia, mas o nosso foco aqui é psicanálise, ou ela se avê com as questões atuais e percebe que esse software, vamos dizer assim, de Sigmund Freud serviu e não serve mais, ou ela vai ser cúmplice. Cúmplice de uma sociedade que marginaliza as mulheres, quando não Sim, marginaliza na sim. violência, marginaliza no discurso. Até porque, né, se meu entendimento não está muito longe de um entendimento razoável, quando a Beauvoir critica, né, essa visão psicanalítica da mulher na sociedade, mesmo no tempo dela, mas acho que conversa muito com o tempo de hoje, é porque a psicanálise ela também é um tipo de linguagem de leitura da realidade.
e ela tem significados, né, que moldam aquele mental e que perpetuam certos problemas na sociedade, porque é a linguagem que as pessoas estão lendo a realidade, mas é uma linguagem que está marcada por problemas, né? Não sei se Exatamente, ficou muito claro. exatamente. E a crítica que a Beauvoir vai fazer, na realidade a gente chama de crítica porque nós somos gentis, né? A destruição que a Beauvoir vai fazer, tanto que ela coloca o ponto de vista psicanalítico, ou seja, é um ponto de vista e Sim. que está errado, entendeu? Né, realmente, ela É, transforma, como eu disse, ela só bota, a psicanálise é um meio de linguagem de interpretação da realidade, tal como tantas outras. exatamente, só que a Simone ainda vai mais longe, porque ela tem uma divergência, todo mundo tem divergência com a psicanálise. Só Até os que as psicanalistas. pessoas, até os psicanalistas, só que as pessoas vão divergir de pontos da psicanálise, mas a psicanálise para eles continua sendo aquilo que chegou até eles. A Simone não, a Simone ela vai dizer que a psicanálise é um determinismo. Sim, sim, ela usou A esse termo exist... aqui no texto. É um determinismo, entendeu? Aqui, Que ó. tenta explicar o ser humano, que tenta explicar a mulher, mas que falha. Realmente, Que até uso o falha. termo aqui, ó. Até achei assim que aqui, ó. É nessa noção de escolha que o psicanalista rechaça mais violentamente em nome do determinismo. É em nome do determinismo. Então é um capítulo que está girando aí em torno do determinismo, que é a psicanálise para ela é isso, é determinismo, e o Sartre vai na linha dela e chama psicanálise de má fé. O Sartre vai mais longe Sim, ainda. sim, Vezes essa questão da liberdade existencial. sim. Entendeu? Então, essa questão de pulsão, essa ideia de Sublimação, inconsciente, de repressão. sublimação, recalque, substituto do pênis, isso para Simone é nada. É o Freud ali com a sua cocaína, é, enchendo linguiça, entendeu? Cara, isso. Porque, Não, não, agora sabe por quê? faz mais sentido. Faz mais sentido. Sim, porque muitas pessoas acham que Sigmund Freud é uma crítica também que a Simone faz, e obviamente, como nós estamos discutindo esse livro, eu devo seguir nessa mesma linha. É, as pessoas entendem que essa ideia de que Freud faz do Édipo, de não sei o quê, papapá, é um determinismo biológico. Mas é muito mais do que isso, porque é um determinismo que estabelece, a gente pode dizer assim, um destino psíquico. Então a mulher não nasce com essência feminina para Beauvoir, não é uma natureza psíquica que faz dela uma mulher. Para a psicanálise, sim, e isso vai se dar com mais intensidade no complexo de Édipo, que é essa inveja do pênis, que vai predeterminar o que é ser uma mulher, Sim. entendeu? Pô, agora que você tá explicando, o meu cérebro tá fazendo até mais sinapses agora. O... É porque assim, enquanto eu estou lendo, eu não consigo muito bem, digamos, digerir o texto, porque eu só tô lendo, sabe? Mas realmente, tanto que ela cita ali as questões, por exemplo, como a psicanálise, no meu entendimento, ela força interpretações para encaixar ali as suas teorias, como, por exemplo, toda Sim, ação que parte do lado digamos, da fêmea, né? Eu vou usar esse termo, é sempre visando a mostrar que ela é tão igual ao homem. Mas isso é uma forçação de exatamente. interpretação. Porque o que acontece? O pênis, para Beauvoir, é uma falácia. É até engraçado, né? É uma Falo, falácia. falácio. Ela faz um. É verdade, nem pensei nesse jogo de palavras, né? É só no português Né? que É funciona. uma, é uma falácia, né? É porque essa ideia de inveja do pênis, tudo bem, vamos ser honestos. A Simone, ela pode até não negar que as pessoas, as meninas, possam ter uma certa inveja do pênis. Ela vai discordar do motivo. Porque enquanto Freud vai sugerir que a menina percebe a sua castração, né, e vai desejar um órgão para uma questão de anatomia e completude biológica, percebe o determinismo freudiano? A Simone pode argumentar, e ela vai argumentar o seguinte: olha só, gente, o pênis
se for desejado, e se é que ele é desejado, ele o é pela criança, pela menina, só porque ele simboliza privilégio social, que vem ao encontro desse devir proposto pelo Guattari, não é? Porque o pênis para ela não é um bem em si, vamos dizer assim, né? É Ele é aquilo que eu falei. garantidor de O bens. pênis é um símbolo de poder. Se a sociedade é completamente patriarcal, quem tem um pênis é rei. Concorda? Sim, tanto que ela Entendeu? cita ali no texto uma passagem que, né, que dá uma. Imagina se fosse o contrário, né? Se a mulher conseguisse criar algo que fosse tão equivalente às coisas, né? Acho que você compreendeu o que eu quis Entendeu? dizer. Então a psicanálise foca. O que a gente tem que distinguir é isso. A psicanálise foca na anatomia, enquanto a Simone vai tocar nessa questão simbólica, né? Então, o Vou- pênis só é invejado porque ele é um símbolo de soberania. Eu acho que, inclusive, essa é uma das frases que ela usa aí na leitura, né? Uhum. E a psicanálise, então, ela surge para Simone como uma religião que vai suprir a sua falta do pênis. Aqui, ó, se a mulher conseguisse afirmar-se como sujeito, inventaria equivalentes para o falo. Eu posso de uma boneca em que se encarna o preço do filho pode se tornar mais preciosa do que a do pênis. Se Exatamente. essa fala. E a psicanálise é tão ardilosa que é o seguinte: meninos geralmente brincavam, a gente tá de um passado longínquo, meninos geralmente brincavam com o quê? Com armas, com porrete, com não sei mais o quê, ou seja, instrumentos fálicos. E o que que era reservado à menina? A menina tinha geralmente que fazer comidinha, então ela tinha uma panela, colocava coisa dentro para brincar de comidinha. Menina já tinha várias bolsas, bolsinhas, ela colocava um monte de coisa dentro. Bicicletinha de menininha, que geralmente tinha uma cestinha na frente, que ela entupia de coisa. Você percebe que é sempre alguma coisa no qual você pode colocar alguma coisa? É uma representação arcaica do útero. Entende? Ou Uhum. seja, a crítica da Simone também é isso. As meninas foram treinadas desde jovem, desde cedo, que elas têm que ser preenchidas pela essência do falo masculino e devem constantemente se preencher. Caso contrário, elas não vão, de fato, existir na sua plenitude. E isso está tão enraizado, está tão simbolicamente enraizado, né? Que se a mulher busca, por exemplo, a independência, buscasse naquela época a independência, para a psicanálise daquela época, era uma substituição do pênis. Ela Sim. não está querendo simplesmente ser um ser no mundo, ela está querendo substituir o pênis, entendeu? E isso a Beauvoir coloca como uma desvalorização completa. Você está desvalorizando a mulher, você está simplesmente na anatomia, entendeu? É, e não uma forma talvez de transcendência, mas não de transcendência do pênis, mas de transcendência do seu ser no mundo. Eu quero me constituir, um desejo de onde eu estou me expandindo, um desejo de criação, de liberdade, de autonomia, entendeu? E não um desejo de restituição, vamos dizer assim, do pênis, né? Porque o que acontece? Uma grande diferença. Para a psicanálise, o corpo é uma coisa. Para Beauvoir, o corpo é uma situação. Sim. Guardem isso, anotem, botem post-it na parede. Para a análise, o corpo é uma coisa. Para a Beauvoir, e quando eu digo Beauvoir, eu quero dizer toda essa escola fenomenológica existencial de Especialista. Sartre, Beauvoir, Heidegger, o corpo é uma situação. Sim. Sim. Entendeu? A Uhum. anatomia para a psicanálise é o destino, que determina um corpo e determina um psiquismo. Sim. Para Beauvoir, o corpo é simplesmente uma ferramenta. É um dos constituintes, uma parte, É um componente. um dos componentes e um dos constituintes, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada. O corpo é uma situação, até porque o ser não é uma consequência
de estruturas biológicas e de pulsões sexuais. Para Tanto que tá, Freud, o tanto que, ser também não é uma estrutura consequente da linguagem. Para Lacan, o ser é simplesmente uma forma de aparecer. E sendo assim, o corpo é só uma situação. Essa é a grande sacada da Beauvoir. tanto que tá aqui, né? Ela fala assim, aqui nessa parte, a anatomia é o destino, dizia Freud. Aí ela dá É, um contraponto com o Merleau-Ponty, né? Que diz o corpo é a generalidade, né? Que é só um ponto exatamente. de contato que eles têm, né? Mas de maneiras diferentes. A anatomia Exatamente. é o destino. Lacan começou nessa linha aí. Anatomia é o destino. Só que depois Lacan começou a perceber que é uma espécie de teatralidade a anatomia e de que a experiência humana é simplesmente uma situação, não uma coisa. Uhum. E aí ele vai tentar salvar a psicanálise criando o conceito de real. Mas isso daí não vale nem a pena falar agora, porque a gente está fazendo uma crítica à psicanálise, não vale a pena trazer essa forma, né? Mas Sim, é isso, né? É isso. O certo. corpo não é uma coisa, é uma situação. A Beauvoir ela vai continuar esse capítulo, esse livro maravilhoso, entendeu? E isso, Eric, olha só que coisa interessante. Ah, Isso entra em total acordo com aquela pergunta que você me fez. Se você me permite, eu gostaria de lhe responder aqui, que pode. encaixa bem direitinho, aquela questão da homossexualidade como uma estagnação num determinado Ponto de período da desenvolvimento. infância, Sim. talvez como uma patologia ou algo do tipo, né? Uhum. Não necessariamente, não necessariamente, até porque para o Freud é uma coisa assim mais complexa e talvez assim para a fenomenologia aquilo que vai se dando é simplesmente enquanto a pessoa não tem autonomia suficiente para se constituir. Ela vai se constituindo, catando pedaço daqui, catando pedaço dali, entendeu? Mas essa questão da escolha, da passagem da homossexualidade para a heterossexualidade dessa fase infantil é simplesmente entenda como objeto narcísico, entendeu? Buscar alguém algo que nos represente como nesse caso a sexualidade, é uma escolha de um objeto narcisista. Então a pessoa ela vai escolher o seu objeto amoroso com base, né, naquilo que ele mesmo é, naquilo que ele mesmo é, no que foi e naquilo que ele gostaria de ser. Se uma pessoa estagna nessa fase, o que vai gerar nela é possivelmente só o narcisismo, né? Um complexo narcisista, basicamente. É Sim, isso que pode surgir. mas aí que tá a grande questão. A pessoa não fica estagnada nessas fases, né? E acho que a resposta que você queria é essa. Ninguém fica estagnado nessas fases, entendeu? Porque nós entendemos como busca de, por exemplo, um homem que se interessa por outro homem, pelo pênis, por algo do tipo assim. Hoje nós dizemos o seguinte: isso é homossexualidade. Mas, embora esses termos sejam usados para a criança, não necessariamente é uma homossexualidade, da mesma forma que não necessariamente seria uma heterossexualidade. Porque essa escolha tem um livro do Freud, né, que é sobre o narcisismo, que é uma introdução que eu acho que inclusive é o que você está lendo. É, Pessoas heterossexuais podem fazer escolhas narcisistas. Essa escolha por um algo que me represente não necessariamente é homossexualidade, Uhum. que foi traduzida num texto que você leu como homossexualidade, mas é uma escolha narcísica. É uma procura pelo equivalente, entendeu? E que não se esgota simplesmente como uma orientação sexual, mas é uma espécie de modalidade do laço afetivo. Não sei se você conseguiu entender. É só a forma como a criança ela encontra de se constituir nos meios delas. Aí pode ser tanto de É, uma maneira que represente totalmente ela, ou de uma maneira que não represente ela. exatamente. É uma modalidade afetiva, narcísica, só que, infelizmente, o autor vai dar essa ideia de homossexualidade. E eu fiquei me perguntando muito por quê?
Você disse que você perguntou na realidade que são tão homossexual ele estagnou nessa fase. E eu fiquei pensando, falei, peraí, mas Freud nunca falou isso. Porque há uma mãe que escreve a Sigmund Freud porque o filho é homossexual, ela pede ajuda e tudo. E o Freud responde, essa carta é pública, você pode até pesquisar ela. Assim. Ele diz o seguinte, olha, nós não sabemos a raiz da homossexualidade. E eu Hum. fiquei pensando nisso, falei, mas peraí, mas se o próprio Freud fala que não sabe a raiz, como é que então um homossexual é alguém que se estagnou? Eu fiquei juntando a sua pergunta com a teoria escrita dele, A minha né? pergunta foi mais uma curiosidade de vozes na minha cabeça, porque enquanto eu estava lendo o livro ali, o autor, né, que ele cita ele usa os termos para poder explicar a psicanálise e usa o termo heterossexualidade e homossexualidade. Eu fiquei pensando, pô, se isso faz parte da constituição da criança, então a criança ela para numa fase e se torna aquilo? Como é que funciona? Foi só uma pergunta de curiosidade, sabe? Sim, Bem leiga, né? Viu que aí eu já não tenho sim. muito domínio nos assuntos. Agora, uma coisa muito importante. Sempre que vocês lerem qualquer coisa de psicanálise, existe um abismo muito grande entre o que foi escrito por Freud E o que foi e o que explicado foi por escrito, outros. o que se explicou do que Freud teria dito e o que foi escrito pelos pós-freudianos. E a Beauvoir Isso fala que isso. você, exatamente, isso que você me perguntou, sim, para a grande maioria dos pós-freudianos que ficaram naquela ideia idiota de que Freud explica, tem até gente que usa camisa assim, e tentaram explicar tudo com o nome de Freud, mas são eles explicando, não Freud. Freud não falou disso. Isso. Eles estão tentando explicar, né? É igual o cristianismo, né? Porque Jesus condena, mas ele falou, ele escreveu, ele mandou alguém escrever, O ele Freud veio, apareceu para alguém e disse? Freud Não, veio, então não é ele que falou, é você. o Freud veio Entendeu? tipo o Homero do século XX, né? Exatamente, entendeu? Tanto que eu termino o meu artigo dizendo o seguinte: Freud foi o Moisés que a sociedade não conseguiu matar. E por isso faz o que faz com ele. Então, para os pós-freudianos, sim, a homossexualidade é uma parada no desenvolvimento. Pronto, final. Aham. Mas Sigmund Freud, nunca falou sobre isso. Tanto que na carta que ele vai escrever a essa mãe, eu não me recordo o nome da mãe e eu não me recordo o ano também, não. Tem que pesquisar, né? Sim, sim. Mas ele mesmo vai dizer de forma irônica, ele fala, olha, moça, madame, a homossexualidade não é muita vantagem, não, sabe? Mas também não é uma coisa do qual esse garoto tem que se envergonhar, porque ela não é uma degradação da moralidade, ela não é um vício, e ela também não é uma doença, entendeu? Ela é simplesmente uma variação da função sexual. E nós não sabemos as causas dela. Ponto final. Acabou. Só que para os pós-freudianos, os pós-freudianos vão fazer horrores com Sigmund Freud, coitadinho. Entendeu? E vão fazer tantas coisas absurdas os pós-freudianos que quando Jacques Lacan vai para o primeiro congresso da IPA, que é a Internacional de Psicanálise, ele chega o dedo na cara da filha do Freud e fala: Você não entende nada de psicanálise. Ele fala com a filha do cara que criou a teoria que ela não entende nada daquilo que o pai criou. Para você ter uma ideia de como a situação estava, né? E, Ai. e foi a própria Anna Freud que impediu que a Melanie Klein entrasse como psicanalista. E foi uma confusão muito grande. Mas então, respondendo a você, é uma questão narcisista, da qual Freud teve bastante prudência em escrever, mas os pós-freudianos não tiveram prudência nenhuma, nem pudor nenhum. Eles Certo. tocaram terror. Eu acredito que toda leitura da psicanálise deveria ser uma leitura comparada. O nosso grupo de leitura é uma leitura comparada. Então, assim, você pode ler um livro atual, mas sempre tendo em base a teoria Sigmund Freud, entendeu? Tanto que a ideia que eu vou propor hoje ao grupo é nós vamos ler a obra toda do Freud, os 20 e tantos livros. Não são Leitura 40 não? comparada. Não, não, não. São 20. Acho que são 26 ou 27, se eu não me engano, ou 25, algo do tipo assim. Então nós vamos ler todos,
mas sempre fazendo essa leitura comparada, né? Tudo bem, mas nós vamos comparar o Freud com quem, né? A princípio, com quem ele não quis parecer. Ah, Talvez Hegel, Nietzsche, algo do Nietzsche, tipo assim. Schopenhauer. E depois Schopenhauer, evidentemente, e depois as leituras dos próprios freudianos, também leitura comparada com ele, né? E é isso, né? O problema não é o autor, é sempre o fã-clube, né? Uhum. Sempre o fã-clube. Como é a ideia da Zen-análise, que muitos autores, a gente, claro, não vai entrar nisso hoje porque tá pano para manga, mas alguns autores da Zen-análise também fazem uma mistureba absurda e determinados autores trabalham com uma questão anatômica do ser. Então, eles trazem uma questão ontológica e uma questão anatômica. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, Sim. entendeu? É Isso é aquela pessoa que fala. que nem um professor que eu acompanho, ele é da cadeia de fenomenologia lá da UFMA, né? Ele disse que tem um pessoal que tá misturando fenomenologia e neurociências. Não combina, gente. Pra quê? Faz sentido Entendeu? nenhum. São pessoas. Não, são pessoas. Esse é o mal-estar da ciência moderna. Se não tiver como provar, não vale. Sim, Ponto final. Porque senão beira o metafísico. sim. Gente, você quer coisa mais metafísica do que o buraco negro? Se você passa 1 minuto lá, aqui na Terra passaram-se 7 anos. Nossa. Você quer coisa mais metafísica do que isso? Se você cai num buraco negro, você consegue ver a completa aniquilação e destruição do universo acontecendo na sua frente, sendo que para nós não aconteceu nada. Isso não seria metafísico também? E, no entanto, é física, pura física. Eles têm medo, eles têm completamente medo. E por isso ficam fazendo essas idiotices aí de juntar isso com aquilo para ver o que que nasce. Nasce uma aberração, um O corcunda de Notre Frankenstein. Dame que fica balançando nos sinos de Paris para lá e para cá, entendeu? O sino vai, ele canta Hegel, o sino volta, ele canta Heidegger, ele cai, ele chama por Freud. É uma idiotice muito grande. A ciência está perdida e é por isso que o trabalho que está sendo feito aí por um determinado acadêmico de psicologia sobre essa questão de filosofia e psicologia é muito bem-vindo, porque a ciência ela está ruindo e está levando muita gente com ela, e levando inclusive acadêmicos de psicologia com ela. Paciência. Ah, isso, enfim. Então, é isso. Vou Agora parar nós aqui. vamos para a gravação e nós vamos agora